Cheguei! Dica de imposto de renda de número 11. Isenção sobre ganho de capital na alienação de imóveis residenciais. Olha, dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se logo aqui no canal, porque você vai receber a aula mais completa e didática sobre este assunto aqui no YouTube. Vamos lá, é muito legal o assunto, ó. Para que se possa falar de isenção, o raciocínio é o seguinte. Primeiro, acompanhe. São duas regrinhas a serem obedecidas. Eu acabei de vender um imóvel residencial e tive lucro. Digamos, vendi por 300 mil, um imóvel adquirido por 100 mil, tive um lucro de 200 mil. Esse lucro, daqui por diante, chamamos de ganho de capital. Esse ganho de capital, como regra geral, ele é tributável. Você tem que apurar o imposto num mês e pagar no mês seguinte. No entanto, a regra toda que eu vou falar aqui diz que é isento se você obedecer principalmente a duas regrinhas aqui. Acompanhe. Então, eu fiz uma venda de um imóvel residencial e tive ganho de capital. Esse ganho de capital é isento se atender à primeira regra, que é, olhando para frente, se nos próximos 180 dias eu usar o produto da venda, pegar o valor dessa venda e adquirir outro ou outros imóveis residenciais. E a segunda regra é olhar para trás. Se nos últimos 5 anos eu ainda não me beneficiei com a isenção na venda de imóvel residencial. Atendidas essas duas regras, o ganho de capital desta venda é isento do imposto de renda. Por isso, agora acompanhe. O ganho de capital é isento do imposto de renda, atendidas as regras. Primeiro, que em até 180 dias da data da venda, compre outro ou outros imóveis residenciais. Já antecipo uma coisa. Terreno não serve, porque você não mora, não reside no terreno. Então tem que ser um terreno construído ou em construção, como veremos aqui nas regras direitinho. Certinho? 2. Desde que nos últimos 5 anos não tenha usufruído do benefício da isenção. Aí você fica raciocinando, mas peraí, vai ter algum louco que não vai querer essa isenção? Porque essa isenção é opcional. É pelo seguinte, de repente você tem mais de um imóvel residencial, tem 3, e vendeu um, mas ele é de valor muito baixo. Você prefere pagar o imposto de renda dele para não queimar os últimos 5 anos. Você sabe que daqui a pouco você vai vender um imóvel de valor maior, e você vai querer isenção no ganho de capital desse imóvel maior. Por isso é que tem essa questão de ter usufruído ou não o benefício dos últimos 5 anos. Deu para entender o raciocínio? Vamos direto aqui para o exemplo, porque a prática tudo explica. Vamos lá. Eu tenho aqui o imóvel 1, valor de aquisição mais benfeitorias que eu tive ao longo do tempo tem um custo de 100 mil, tá vendo? Eu tenho o imóvel 2, o valor que eu paguei na aquisição mais as benfeitorias que eu fiz ao longo dos anos tem um custo de 200 mil. Esses dois imóveis aqui tem que estar na minha declaração do imposto de renda, lá na declaração de bens com saldo anterior, assim. Você já sabe, ano calendário é o ano que ocorrem os fatos. Aqui é o ano que eu vou vender e vou comprar, certinho? Agora, exercício financeiro é o ano seguinte, ano da declaração. Então, tudo vai acontecer aqui no ano X5, que é o ano calendário. O ano seguinte é 2000x6, então declaração de ajuste anual ou declaração do imposto de renda. De 2000x6 tem o seguinte, ó, na declaração de bens e direitos, eu tenho imóvel 1 e imóvel 2, ó. Se eu estou em X6, o ano calendário é X5, certinho? Então, o ano anterior de X5 é 31 de dezembro de X4, ó. Imóvel 1, saldo anterior 100 mil. Imóvel 2, saldo anterior 200 mil, que são esses dois imóveis que você está vendo. Beleza aí? Tá bom. Aqui, exatamente no dia 10 de janeiro de X5, ocorreu a primeira venda.
Venda no valor de 300 mil, vendeu exatamente o imóvel 1, cujo custo é de 100 mil, teve um ganho de capital, um lucro de 200 mil. Esse ganho é isento ou tributável? Depende se eu vou aplicar nos próximos 180 dias ou não, certinho? Mas, frisado aqui a primeira venda, que isso é muito importante, você vai entender já já. Passado 3 meses, no dia 10 de março, X5 fez a segunda venda por 700 mil, vendeu o imóvel 2, cujo custo é de 200 mil, portanto teve um ganho de capital de 500 mil. É isento ou tributável? Depende. Tem que aplicar o produto da venda, o valor da venda, na aquisição de imóveis residenciais no prazo de 180 dias, tá lembrado? Tá bom. Veja, da primeira venda, tá? 180 dias, o término vai ser até dia 10 do 7x5. Então, até lá eu tenho que comprar imóveis. Bom, eu vou vendendo, até a primeira compra. Pronto. 15 de abril de X5, fiz a primeira compra de imóvel residencial, chamar aqui de imóvel 3. Tá? Imóvel 1 e 2 foram vendidos, imóvel 3 eu comprei por 400 mil. Como eu paguei? Peguei o produto da primeira venda, 300 mil, mais 100 mil da segunda venda e comprei por 400 mil. No dia 15 de junho de X5, fiz a segunda compra de imóvel residencial, vou chamar aqui de imóvel 4, no valor de 600 mil. Conclusão. A primeira venda foi 300 mil, a segunda venda foi 700 mil. Quanto é o produto da venda? 1 milhão. E a primeira compra foi 400 mil, a segunda compra foi 600 mil. Portanto, aplicamos todo o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais dentro do prazo de 180 dias, atendido a primeira regra. Agora eu tenho que olhar para trás. Os últimos 5 anos. Se eu estou aqui em 10 de janeiro X5, os últimos 5 anos começou aqui no dia 11 de janeiro X0. X1, X2, X3, X4, X5, tá vendo? 5 anos. Não usufruiu o benefício da isenção. Pronto! Isso quer dizer, então, que eu estou fazendo vendas aqui e nos últimos 5 anos não usufrui ainda o benefício. Portanto, essa primeira venda tem ganho de capital isento, essa segunda venda tem ganho de capital isento. Então você viu aqui a aplicação da regra de uma forma prática, certinho? Só que não é você que vai fazer esses cálculos. Você tem que entrar lá no site da Receita Federal, no sítio da Receita Federal, e baixar um programa chamado GCAP, ganho de capital. E vai alimentá-lo, passar informações do imóvel 1, no que se refere ao custo e sua venda, e toda a sua descrição, bem como do imóvel 2. E que comprou o imóvel 3 e comprou o imóvel 4. Todas essas informações você alimentou o GCAP, e o GCAP diz, conforme está tudo programado lá, o GCAP vai dizer, de fato, você tem isenção na primeira e na segunda venda, porque você conseguiu aplicar dentro do prazo de 180 dias e nos últimos 5 anos você ainda não tinha usufruído desse benefício. Então, o GCAP está todo programado para te dar essa resposta, tá certo? Então, o GCAP diz que é isento. E aí, quando você abre a declaração de ajuste anual de 2006, lá você tem esse saldo anterior do imóvel 1 e imóvel 2, não é isso? E aí, quando você abre a declaração, você tem que importar o GCAP para dentro da sua declaração, e o GCAP é que vai preencher todo o restante da sua declaração e vai ficar assim, ó. Imóvel 1 tinha saldo anterior a 100 mil. Agora o saldo é zero porque foi vendido. O imóvel 2 tinha saldo anterior de 200 mil. Agora o saldo é zero porque foi vendido. O imóvel 3 não tem saldo anterior porque foi adquirido agora, em X5. Então, em 31 de dezembro tem um saldo de 400 mil. Da mesma forma, o imóvel 4 tem um saldo final de 600 mil. Certo? E lá na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, vão aparecer ganho de capital do imóvel 1, 200 mil, ganho de capital do imóvel 2, 500 mil, conforme nós aqui demonstramos. Mas tudo isso é preenchido automaticamente, certo? Pode a pessoa ir lá e preencher manualmente? Não, é obrigatório o uso do programa GCAP e importá-lo para dentro da sua declaração, é assim que funciona, certo? Agora vamos analisar uns detalhes. Veja, eu falei que estou frisando que aqui ocorreu a primeira venda,
no dia 10 de janeiro x5. Por que essa data é importante? Aqui é a data do contrato dessa primeira venda, ou da escritura, se não tiver o contrato, certinho? Porque é dessa data que você vai contar dois prazos. O primeiro, o prazo dos 180 dias contado no dedo, que vai até dia 10 de julho de x5. Certinho? Que é o prazo para você aplicar o produto da venda na aquisição de novo imóvel residencial. Outro prazo que tem que ser verificado é que a partir daqui é que se contam 5 anos. Porque só esse benefício é a cada 5 anos. Então, se você está se beneficiando agora, durante esses 5 anos, a partir dessa primeira venda, que vai até 10 de janeiro de x10, você não pode ter mais outro benefício. Já teve o seu benefício aqui. Só após essa data é que você pode, então, a partir de 11 de janeiro x10, pode optar por novo benefício da isenção. Entendido aí? Outro ponto importante. Você viu que eu fiz a primeira venda, fiz a segunda venda, poderia ter feito a terceira venda, quarta venda, quinta venda, desde que seja antes da primeira compra. Fez a primeira compra, dentro do prazo de 180 dias, pronto, a partir daqui se fala em fazer uma compra, duas compras ou até mais dentro deste período, aplicando o produto da venda, certo? E se você tiver feito uma venda após a primeira compra, aí já é tributável, porque não está dentro mais da regra que estamos analisando aqui do imóvel residencial, certo? Muito bem. Outro ponto importante é que as pessoas ficam naquela dúvida. Roberto, como é que fica o caso de imóvel residencial adquirido em condomínio? O que é isso? Adquirir em condomínio é adquirir juntamente com outra pessoa, uma terceira pessoa. Tá certo? Então vamos raciocinar. Eu tenho um imóvel residencial, vendi e tive um ganho de capital. Certinho? Aí comprei um novo imóvel residencial em condomínio com meu irmão, com meu amigo. 50% para cada. O que você tem que verificar é que o produto da venda, o valor dessa minha venda, foi aplicado na aquisição do imóvel residencial da minha quota parte. Então vamos raciocinar em números. E eu tenho um imóvel residencial adquirido por 100 mil. Vendi agora por 400 mil. Tive um ganho de capital de 300 mil, certinho? Bom, peguei esses 400 mil e comprei um imóvel residencial de 800 mil juntamente com meu amigo. Em condomínio, tá vendo? Só que a minha parte é 400 mil. Eu vou declarar na minha declaração de que comprei um imóvel residencial, minha cota parte de 400 mil. E veja que o produto da venda foi aplicado na aquisição de imóvel residencial em condomínio, portanto, esse ganho de capital é isento do imposto de renda. O inverso também é verdadeiro. De repente, eu tenho um imóvel residencial adquirido em condomínio com o meu amigo. E o imóvel residencial aqui foi adquirido por 200 mil. A minha metade é 100 mil. E essa minha metade, esse imóvel residencial foi vendido. A minha metade de 100 mil da época, hoje foi vendido por 300 mil. Portanto, eu tive um ganho de capital de 200 mil, não é isso? Se eu peguei esses 300 mil e adquiri um outro imóvel residencial de 300 mil ou mais, dentro de 180 dias, e se eu não tiver tido esse benefício nos últimos 5 anos, esse ganho de capital de 200 mil é isento do imposto de renda. Entendido o raciocínio? Agora venha para cá. Como eu falei, né, a regra está aqui. Ó. Em até 180 dias da venda, compre outros imóveis residenciais. Inclusive, 1.1, permuta com torna. O que quer dizer isso? Torna é receber em dinheiro. Raciocínio. Exemplo. O Roberto tem um imóvel residencial adquirido lá 10, 20, 30 anos atrás por 100 mil. Certinho? E, digamos, 5 anos atrás ele comprou, 5, 6 anos atrás ele comprou por 100 mil. E hoje esse imóvel valorizou e está valendo 1 milhão. Aí o Roberto diz, não, eu vou vender por 1 milhão. Aí de repente apareceu o Joãozinho e diz, olha, Roberto, esse seu imóvel de 1 milhão me interessa. E
eu tenho um imóvel de 800 mil. Você aceita esse meu imóvel em permuta com o seu? Não se preocupe, eu vou desembolsar 200 mil para chegar a 1 milhão que você está pedindo. Aí eu olhei o imóvel dele e gostei, falei, aceito fazer a permuta com tona, recebendo esses 200 mil. Na vida do Roberto, o raciocínio na verdade, ocorreu uma venda de 1 milhão de um imóvel adquirido por 100 mil, tem um ganho de capital aí de 900 mil, esse ganho de capital aí é isento, né, desde que eu tenha, né, feito essa permuta no prazo de 180 dias e que nos últimos 5 anos eu não tenha tido o benefício dessa isenção. Só lembrando também que esse custo de aquisição tem, né, uma atualização automática feita ali no GCAP, tá? Ele pode ser um outro valor acima. Muito bem. 1.1. Venda ou compra de imóveis residenciais em construção ou na planta. Então aqui o raciocínio é o seguinte. Eu disse muito bem que estou falando de imóvel residencial. Você não reside no terreno, né? É no terreno construído ou em construção. Então aqui é venda de imóvel construído, imóvel residencial construído ou em construção, ou então compra de imóvel construído ou em construção, ou até mesmo na planta. Está valendo como regra de imóvel residencial, tá bom? 1.3. Quitar, total ou parcialmente, débito remanescente já possuído pelo alienante. Então, eu estou vendendo um imóvel residencial, peguei o produto da venda e estou pagando dívida deste imóvel residencial ou de outro imóvel residencial que eu possua. Tá valendo? Tá. Agora, não tem isenção. Nestes casos aqui, ó. Venda ou compra de terreno. Terreno, você não reside em terreno. Tá certo? Então, aqui é imóvel residencial, seja urbano ou rural. É a prefeitura que vai dizer que aquele imóvel é residencial. 2. Compra só de vaga de garagem ou box de estacionamento. Aqui é o seguinte, eu fiz uma venda de imóvel residencial, peguei o produto da venda e comprei uma garagem. Eu não estou aplicando em imóvel residencial, porque garagem não é imóvel residencial. Você não vai morar na garagem. Da mesma forma, box de estacionamento é para colocar o seu carro, não é para você morar lá. Então, não está comprando imóvel residencial. Então, não dá direito à isenção essa venda de imóvel residencial que eu fiz. Venda de imóvel residencial para construir outro imóvel? Não serve. Para reformar outro imóvel? Não serve. Para fazer benfeitoria em outro imóvel? Não serve. Tem que ser vender um imóvel residencial para adquirir outro imóvel residencial construído ou em construção. Essa é a regra. Certinho? Então, gostou deste conteúdo? Dê logo uma porrada aí no like, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça, acione o sininho aí para você receber as notificações dos próximos vídeos de qualidade deste professor, porque é melhor você receber as notificações dos vídeos de qualidade do Roberto do que receber uma notificação da Receita Federal. Olha, brincadeira à parte, vamos lá. Acesse natacursos.com que acabei de lançar um novo curso de imposto de renda da pessoa física. E lembre-se, esse é o único curso do mercado ensino raiz, onde o professor ensina didaticamente aqui no quadro, com mapas mentais, fazendo treinamentos práticos no braço. Porque quando você faz ali no braço, escrevendo, quando você for lá para o computador e baixar o programa da Receita Federal, você vai saber o que fazer com o programa, certo? E mais, entrando aqui no Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil e Fiscal, faça lá um cadastrozinho que você tem direito de fazer uma série de cursos gratuitos, beleza? Tamo juntos!